Olá pessoal, tudo bem? Agora nós iremos trabalhar o nosso segundo momento da aula do dia 22/3. O nosso primeiro vídeo que foi mandado para vocês via WhatsApp falou sobre Platão, né? Agora nós iremos falar sobre Aristóteles. Aristóteles viveu 322 a 347 a.C. Aristóteles foi discípulo do Platão, né? E também eu irei escolher 4 textos, né? Que aí a fonte de pesquisa continua sendo o livro do Danilo Marconde, Textos Básicos de Filosofia, como já vem sendo dito, ele tem uma pedagogia, né? Uma didática que eu gosto, uma introdução, fragmentos dos clássicos e no final disciplinas para indicações, sugestões para debates, né? São questões para você responder. Então é isso, pessoal. Então, quem era Aristóteles? Aristóteles, como já foi dito, discípulo de Platão. Algumas diferenças são necessárias se dizer. Ele era muito mais voltado para a experiência, né? Quer dizer, enquanto Platão era idealista, o Aristóteles já era mais vocacionado para a experiência, né? E isso é um diferencial. E aí eu queria colocar para vocês que os livros que eu irei trabalhar, Conhecimento, a Ética de Nicômaco, o Tratado da Alma e Política, o homem é um animal político. Pessoal, sobre conhecimento, e aí Aristóteles vai fazer uma grande diferenciação, sabe, nessa trajetória desse pensamento grego propriamente dito. E aí eu queria colocar para vocês o seguinte: este primeiro livro, Conhecimento, né? O conhecimento para o Aristóteles era, por natureza, a necessidade que todos os homens deveriam ter. Então o texto literal é: por natureza todos os homens desejam o conhecimento. Como esse conhecimento se efetiva, sabe? Também era objeto do Platão, ou falar sobre conhecimento, sabe? Aristóteles não foge a essa linhagem, mas o que seria conhecer, né? Sair do mundo das sensações para o saber teórico. Essa coisa aí é muito forte, sabe, pessoal? Vocês até conhecem coisas, né? Alguns aqui já estudaram outros cursos superiores, mas é importante que vocês entendam que as sensações podem nos enganar. A criança, quando sonha, ela não sabe se aquilo é realidade ou não, sabe? Então, o saber teórico, ele é um conhecimento muito mais trabalhado. Então, há uma caminhada a ser feita aí pelo pensamento do Aristóteles sobre isso. Então, para se conhecer, você tem que entender as sensações como o valor dos sentidos. Você capta as coisas, não é isso? A primeira grande coisa, ele coloca a memória. Você precisa, para entender o que seria memória, é um conceito de repetição. O que se memoriza é aquilo que se repete. Você não tem como memorizar, né? Quer dizer, algo que nunca mais vai ser repetido. Depois da memória, aí vem a experiência. Essa experiência, ela precisa, por exemplo, da relação com a memória, da repetição e da própria observação daquilo que você está experimentando. Você pode passar pela vida e não ter consciência das experiências que teve.
Isso é muito legal. E tem um outro caminhar, que é a questão da arte. O conhecimento científico é uma capacidade de ensinar. A arte, você só conhece aquilo que você pode ensinar. Se você não ensina, você não sabe. E aí, como metodologia de estudo, não só para a filosofia, você precisa, tudo que você estuda, você precisa codificar para terceiros, sabe? O processo educacional é algo maravilhoso porque você interage com o outro. O mundo hoje, né, principalmente aqui no Brasil, a ideia de educação é como se fosse a formação individual de alguém, em linhas gerais. Esse processo de ensino e aprendizagem é uma relação entre pessoas, sabe? E a própria filosofia é o cuidar do outro, sabe? Isso é importante. Então, para conhecer, tem essa passagem, essa caminhada. Primeiro, memória, depois a experiência, a arte e, por último, o juízo universal. O que seria juízo universal, professor Geraldo, bonitão, das tapiocas? Seria justamente, a palavra juízo significa investigar. Seria como conhecer todas as coisas, né? Como conhecer a realidade, como conhecer o mundo, sabe? E aí, como é que eu conheço o mundo? Pela memória, que vai gerar experiência, consciência de experiência, que desenvolve. No livro, o próprio Platão, o Aristóteles, vai falar do mestre, sabe? Das pessoas, do artista propriamente dito. Então, é importante você entender a sabedoria que gera conhecimento. A arte, que é o terceiro tópico aí, é o porquê das coisas. Olha como é interessante, a arte do ofício. O marceneiro, né? Recentemente falamos aí, né? Dia 19, né? Que foi dia de São José, era marceneiro e tal, né? A arte deste ofício. Mas aí você precisa saber o porquê na prática, propriamente dito. Então, que fique claro essa caminhada, a sabedoria que gera conhecimento. Então, pessoal, os mestres, a função dos mestres aí são superiores em sabedoria, possui uma teoria, conhece as causas. Esse mestre não é porque fez mestrado, sabe? É um conceito aí que era usado por Aristóteles. Então, basicamente é isso, pessoal, sobre o conhecimento. O conhecimento, como foi dito, é algo importantíssimo. É o desejo de todos os homens, tá certo? Então, este livro é a grande referência. E aí ele já vai buscando um diferencial do Platão, tá certo? O segundo livro que eu estou aqui introduzindo para vocês buscarem a leitura é o Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho do Aristóteles. E aí, pessoal, isso é interessantíssimo, porque entenda, quando o Aristóteles escreve para o filho, né, escreve como é que deve ser o comportamento de alguém para ser ético. E o subtema deste tópico aí, a virtude é um hábito, né? Quer dizer, você precisa praticar
a virtude? O que diferencia o Aristóteles de Platão no que diz a virtude é a questão do... O Platão dizia você nasce virtuoso. Aristóteles vai dizer você pode aprender a virtude através do exercício disto, né? Da coisa certa. E aí é interessante que eu creio, né, que o Aristóteles deu uma avançada nisso, sabe? Porque você pode, não adianta você só falar de coisa séria, você tem que agir, sabe? E aí ele vai falar de um conceito de excelência. A excelência lembra conceito de aprendizagem lá da educação no ensino infantil, né? Quer dizer, excelência é você fazer bem feito alguma coisa, né? E ele fala de duas grandes excelências, a excelência intelectual e a excelência moral. Aí a excelência intelectual é mais ou menos o que vocês estão fazendo agora nessa caminhada, né? Que necessita de instrução. Vocês estão sendo instruídos, ensinados, né? E precisa de tempo. Não existe a pessoa que tem a excelência intelectual instantaneamente. Você precisa de tempo. É a sabedoria. Você precisa, para agir de forma certa, saber o que é o certo. Tá claro isso para vocês? E a outra excelência é a excelência moral, que é produto do hábito, da repetição. Sabe? Você precisa fazer. Então, você só faz aquilo que você aprendeu. E aí, na prática de atos engajados nas relações com outras pessoas. Então, você, para ter excelência moral, precisa da excelência intelectual. Por isso, a necessidade do pai ensinar para o filho, isso como dois papéis sociais. Então, é uma relação de ensino-aprendizagem. Porque quando o pai ensina para o filho, ele aprende também a ser pai com o filho, não é? Quer dizer, o mestre com o discípulo, ou o professor com o aluno ou acadêmico, sabe? E isso nos deixa extremamente felizes estar aqui hoje falando sobre Aristóteles nesses tempos de pandemia. Sabe, quer dizer, quem que nos ensina hoje? Antes, quem nos ensinava era a própria família, né? Os adultos, os mais velhos. Isso, eu não estou aqui fazendo apologia à tradição só pela tradição em si. Eu estou dizendo que houve um período desse processo cultural que os mais velhos tinham uma grande referência. Tá claro? Hoje, nem tanto. Porque as famílias não conseguem mais fazer aquela base estrutural. Houve um tempo, não sei se nos familiares de vocês, a criança entrava com 7 anos alfabetizada pela família, sabia ler e escrever. Quem fazia isso era a mãe. Hoje a mãe trabalha desde sempre. Com o tempo está diminuindo as mães que não trabalham, né? Quer dizer, ou que não buscam trabalhar. Quer dizer, muito cedo entra nas instituições, creches, escolas, e aí sucessivamente. Quer dizer, há um afastamento dessa questão, né, da ética, né, que aí é o discurso aqui
ética a Nicômaco, ética para o meu filho, sabe? E isso, até hoje eu estou, né, me preocupando mais sobre ética, não só no ensino de filosofia, mas a ética aplicada propriamente dita. Então, hoje há uma crise da ética dentro dessa percepção, tá certo? E isso é muito forte. E esse seria o segundo livro, né? A virtude é um hábito. O primeiro é o conhecimento. Agora, o segundo, a virtude, a ética de Nicômaco, sabe? E aí, o terceiro livro é o Tratado da Alma. Quer dizer, o que é mais importante para se conhecer é a alma das pessoas. Este livro, ele vai ser precursor da psicologia. Como é que eu vou conhecer a alma, que é o lugar dos valores, onde se guarda os valores? Como é que eu vou conhecer se cada um tem esse conjunto de valores? Como é que eu vou interagir com isso, sabe? Então essa é a grande coisa que precisamos, o tratado da alma. Então, como investigar a alma? Esse é um questionamento. O primeiro princípio dos seres vivos, se não há um único método como para investigar de forma particular cada ser, então é difícil, sabe? E aí, no próprio texto do Danilo Marcondes, fica mais difícil ainda, né? Quer dizer, você entender como é que... E aí é necessário o fortalecimento dos dois livros anteriores. Eu preciso conhecer, eu preciso saber o que é a excelência da ética e a excelência intelectual e moral, e agora o Tratado da Alma, né, que basicamente fala pensar em uma afecção da alma. O que é afecção? É uma forma de linguagem, de símbolos, porque cada pessoa vai ter o seu universo simbólico. Né? Como é que você vai conhecer os valores dessas pessoas? Então você precisa mergulhar nessas pessoas. É totalmente diferente o ser humano de um objeto, que eu até entendo que é muito mais fácil a ciência descrever os objetos do que seres humanos. Porque, tudo bem, nós temos a psicologia que estuda o comportamento, a antropologia que estuda a cultura, mas mesmo assim há um grau de dificuldade. Então, vocês que estão nessa caminhada, né, de formação, vocês precisam, né, a partir dessa leitura, trazer para a atualidade, sabe, esse ensinamento do Aristóteles, o Tratado da Alma. O que é mais importante se conhecer nas pessoas é a alma, mas em tese não é essa alma, né, kardecista ou coisa parecida de espiritismo, não é isso. É justamente a forma que você pode, né, conhecer o indivíduo, aquela pessoa. E você só pode conversando com ela, vivendo, sabe, com a pessoa. Não tem receitas. Compreenda muito bem. Quando você estiver liderando pessoas, você precisa aprender a conhecer essas pessoas. Então esse livro, ele fala sobre isso. E dentro dessa caminhada, primeiro, conhecimento, segundo, ética, a terceira agora é os valores, a alma das pessoas. E o quarto livro, pessoal, é o
A política. O homem é um animal político. O homem vive na polis. Polis, polis, polis. A polis significa cidade. Sabe, é o lugar onde interagimos. A cidade é aquele local de encontro. Quem fica fora da cidade fica à margem. Aí, por isso que vem a palavra marginal, que está à margem dos valores, das crenças, das pessoas daquela cidade. Sabe? E aí, pessoal, a gente acha que política é algo de Brasília, de vereador, sabe? Nós vivemos essa crise, a polis. Nós vivemos na cidade, logo todo mundo faz política. Em maior ou menor intensidade. Precisamos diferenciar política de politicagem. A política não é só uma negociação. Lembrando que negociar, a gente tem um certo preconceito desta palavra. A gente tem que ter cuidado. Você pode negociar, não é você vender a sua alma. Lógico que sabemos que tem pessoa que vende a mãe, né? Para realizar determinadas coisas sem a devida reflexão. Porque não adianta uma polis que não tenha a questão da valorização da alma, dos valores. Sabe? Não existe uma polis sem a ética, sabe? E não há uma polis sem conhecimento. Então, basicamente, pessoal, polis significa isso. Para existir esse conceito de cidade é necessário a valorização da linguagem, porque é através da linguagem que nós conseguimos definir a descrição simbólica dessas coisas, sabe? Então, nós estamos aqui hoje, por exemplo, vivendo um processo de pandemia, e essa pandemia, ela nos faz com que a gente se afaste um dos outros para se proteger e proteger o outro. Aí o que acontece? As pessoas, e aí lembrando a crise que eu me referi da família, das instituições mais tradicionais, e aí deixar claro para vocês que a palavra tradição ela não pode ser também preconceituosamente discriminada. Tradição é tão importante quanto modernidade. Quando se fala em família tradicional, eu queria também descontextualizar, porque tem gente que defende um olhar, mas com um moralismo excessivo. A gente tem que ter cuidado, né? Mas é necessário que os valores tenham um tempo de maturação. Não se pode entender valores como uma coisa que muda da noite para o dia. Sabe o que quer dizer? Então, quando as pessoas começam a achar que os seus princípios podem mudar da noite para o dia, aí há um conflito generalizado que estamos vivendo. Sabe? Então, pandemia, além de outras coisas, há uma dificuldade que as pessoas não estão pensando no outro. O problema da polis. Porque a linguagem tem que ser a linguagem para o entendimento da simbologia, do que o outro diz. Se não há uma linguagem, como é que vai existir o diálogo na cidade? Então, pessoal, esses são os 4 textos do Aristóteles que eu estou aqui introduzindo, e eu vou pedir a vocês que vocês leiam, sabe? O texto do Danilo Marcondes,
vai ter mais outros tópicos, outros livros, mas eu quero que vocês leiam somente esses 4, que fala sobre o conhecimento, Ética Nicômaco, Tratado da Alma e a política, o homem é um animal político. Tá certo? Então, assim, eu finalizo esse segundo vídeo. Eu irei dar instruções no WhatsApp, mas como nós combinamos no início, cada aula vocês precisam entregar um texto sentido. Praticamente todos já me mandaram da aula anterior, né? Lá do Edgar Morin, também utilizando como referência. Vocês vão precisar ler os dois, preste muita atenção. Vocês irão ler os 4 livros indicados no primeiro vídeo. Primeiro, Apologia de Sócrates, Mito de Epimeteu, O Banquete e Mito da Caverna. Aí agora, do Aristóteles, Conhecimento, o Ética de Nicômaco, o Tratado da Alma e a Política. Vocês irão ler esses 4 textos aí, irão fazer o texto sentido a partir da leitura, não só da minha fala aqui nesses 2 vídeos. Então, boa noite, eu estou gravando à noite de domingo aqui, mas desejo para vocês uma boa semana e vou estar à disposição de vocês no WhatsApp, tá certo? Eu já finalizo aqui, eu não sei como é que vai se dar tempo de mandar no WhatsApp, essa coisa toda, se carrega ou não. Qualquer coisa, eu irei entrar em contato com o Jonathan para falar sobre isso. Forte abraço, pessoal!